Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá à palestra Deusas Interiores e a Jornada Mítica Feminina com Patrícia Fox, que é filósofa, mulher de medicina e condutora de atividades e dinâmicas em grupo, em especial os Círculos de Mulheres, uma das precursoras da espiritualidade feminina no Brasil. Há cerca de 22 anos, desenvolve trabalhos na área, coordenadora do Feminino Essencial, Centro de Conhecimento, Arte e Cultura. Fox também é colunista em vídeo em nosso canal Consciência Próspera. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Esta é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Patrícia Fox, que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Oi pessoal, eu sou a Patrícia Fox Machado e eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito de ecoespiritualidade feminina. E a convite do Samuel, eu trouxe uma dinâmica das deusas interiores, uma dinâmica criada por mim já há bastante tempo, que foi se desenvolvendo nesses 12 anos, né, em que eu trabalho com isso. E a gente vai procurar aqui alinhar essa dinâmica das deusas interiores, falar um pouquinho dos arquétipos, a temática desse congresso, que é justamente o xamanismo, né? Para dizer um pouquinho falar um pouquinho a respeito de xamanismo, eu acho que todas essas espiritualidades não institucionalizadas, ligadas à terra, sim, a gente vai de uma forma ou de outra coligar a essas espiritualidades primitivas que a gente comumente acaba chamando de xamanismo, né? Eu creio também que todo o xamanismo tem uma ligação, mesmo que sutil, com o próprio feminino, então tem todo sentido que a gente fale sobre isso aqui nessa aula bônus. Então, para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o objetivo desse trabalho, que é justamente uma integralidade, uma integridade e um casamento sagrado. Por mais que a gente esteja falando sobre o feminino, uma questão que é super importante, tem a ver inclusive com o movimento de círculos de mulheres, do qual faço parte, é justamente a gente resgatar essas questões do feminino, resgatar muito também das características, dos direitos, das ambições da própria mulher, né, para que a gente realmente equilibre com o próprio masculino. E esse equilíbrio é feito com um masculino que é um masculino que a gente pode chamar de real ou verdadeiro, né, que consegue olhar de igual para igual com o feminino. Isso tanto nas nossas relações como também no nosso interior e também no próprio macrocosmos ou no planeta Terra, que eu gosto de chamar muito de planeta útero, que é a nossa mãe, né? Então, o objetivo principal é isso, a gente proporcionar mais uma ferramenta para a gente se autoconhecer, para a gente realizar uma cura de si, para que dessa forma reverbere numa cura da comunidade, uma cura coletiva, e como se fosse uma pedrinha num lago, essa reverberação chegando também a uma cura do próprio planeta Terra. Só para dar um sentido no que eu estou dizendo agora, isso na verdade é um lema que a gente vai trazer do próprio xamanismo celta, do próprio druidismo, né, que cura si, cura a comunidade, cura a terra. Então, basicamente, essa vivência, esse estudo tem esse objetivo, ok? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ancestralidade desse trabalho, né, das principais referências, para dizer de onde ele veio, né, e de onde eu peguei, na verdade, uma essência para chegar nessa dinâmica criada por mim. Eu tenho 2 livros principais a respeito de arquétipos femininos dentro da mitologia grega, pelo menos, né, que é a de Shinoda Bolen,
com As Deusas e a Mulher, da editora Paulus, aqui no Brasil, e também o casal Uger, né, a Jennifer e o Roger Uger. O Roger, inclusive, foi meu professor e deu o aval, né, para esse trabalho. Foi uma experiência muito legal apresentar para ele essa dinâmica. E o livro chama A Deusa Interior, da editora Cultrix. E, na verdade, a gente tem mais uma referência, pelo menos mais algumas, né, mas eu vou falar de duas outras, que é a própria Clarissa Pinkola Estés, com Mulheres Correm com os Lobos, porque ela traz o arquétipo da mulher selvagem, que é um arquétipo que vai integrar muitas das nossas facetas, fala muito da alma profunda feminina. E também o Joseph Campbell, porque aqui a gente vai ter o arquétipo da heroína interior. Então a gente vai despertar essa faceta que vai além do nosso ego e que vai acessar esses templos das divindades ou esses templos arquetípicos. Ok? Então, basicamente, as referências principais e ancestralidade, eu honro muito e agradeço muito esses ancestrais pela inspiração, são essas que eu citei. Ok? Bom, para a gente seguir, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a própria roda das 9 deusas. Ok? Então, a gente vai ter uma tríade principal que vai ficar no centro desse círculo. É legal que a gente imagine essa estrutura como uma forma circular, né? Não há uma hierarquia vertical aqui, ou até mesmo uma lógica vertical. A gente sempre vai falar de ciclo, de círculo, de uma horizontalidade, né? E acho que também uma coisa de esfera. Então a gente sempre vai se remeter a esse tipo de estrutura. E no centro desse círculo a gente vai ter uma trindade, uma tríade, onde a gente vai encontrar 3 deusas ou 3 arquétipos. Tá? Então a gente vai imaginar que nós temos uma fogueira no centro dessa esfera, no centro desse círculo, que representa, na verdade, a nossa própria existência e a nossa própria integridade. E nesse centro, o fogo, que representa também o nosso coração, é o arquétipo da deusa Hestia, que na mitologia grega é uma deusa que ela não tem uma forma humana, ela tem pouquíssimas representações humanas. Ela normalmente é representada por uma chama, ou por uma própria fogueira, ou até mesmo por uma lareira, né? Então a gente vai ter os lares, que são os espíritos protetores das casas, que estão relacionados diretamente com Hestia, okay? Que já é uma deusa olímpica, mas a gente tem também resquícios de uma existência titã dessa deusa. Tá? Ela é muito primitiva. E esse coração, na verdade, ele é neutro. Ele representa um centro. A gente pode identificar até com o self, né? Dentro das teorias junguianas. E é desse ponto que tudo começa e também tudo termina. Então, uma coisa legal que eu gosto de falar sobre esse trabalho é que ele é bastante orgânico, ele é vivo, ou seja, ele não é estático. Tá? Então a gente tem a Hestia no centro e acompanhada de Hestia como guardiãs desse fogo, como grandes diretrizes para o trabalho e também para estruturar, para dar uma base para a própria jornada da heroína, que eu já vou falar daqui a pouquinho. A gente vai ter a deusa Hécate, que representa a anciã. Ela vai representar as nossas avós, as nossas ancestrais, toda a experiência de cada passo que a gente já deu na vida, né? Independente da nossa idade cronológica, ela vai falar realmente da nossa experiência, de toda a medicina que a gente carrega dentro dessas sacolas, né, de xamãs que nós temos. É esta que vai recolhendo. Nesse sentido, a gente pode até lembrar um pouquinho da Mulher Selvagem, da Clarissa Pinkola Estés, no Mulheres Correm com os Lobos. Ela vai recolhendo as coisas e vai juntando para perto do fogo. Tá? Ela é muito importante porque ela também funciona como uma conselheira, ela funciona também como uma guia, e a própria deusa Hécate, que é uma deusa bastante complexa, eu estou pegando uma face dela, tá? Só para dar sentido no que eu estou dizendo, mas algumas das representações da Hestia, ela porta uma lanterna, uma luz, e ela vai iluminando os passos, né? Nessas estradas, nesses caminhos da vida que a gente vai percorrendo, ok? Bom, então, ela é a velhinha. A outra deusa que está acompanhando Hestia no centro desse círculo é Core, que representa quem? A nossa menina interior.
ela é a nossa criança, ou seja, ela tem uma curiosidade, uma ingenuidade, uma pureza e ao mesmo tempo uma astúcia, né, de não ter medo de errar, que fortalece esse centro. Então ela sempre está acompanhada dessa nossa ancestral, dessa nossa anciã, que é representada pela Hecate, e também junto ao fogo. E eu gosto de falar uma coisa que é o seguinte, a Hecate é aquilo que a gente já foi, mas ainda não é. E a Core é aquilo que a gente já foi, mas sempre vai ser, ou sempre está sendo. Né? Então, elas têm uma coisa paradoxal, elas quebram a linearidade do tempo, e isso enriquece muito, como eu já falei, a jornada da heroína. Então, essas 3 deusas, elas não são facetas, exatamente facetas que a gente vai encontrar na personalidade das mulheres adultas. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não tem tanto a expressão do arquétipo na vida, no dia a dia dessas mulheres, na personalidade dessas mulheres. Por outro lado, a gente vai enxergar cada uma delas, sim, acompanhadas desses arquétipos, ok? Então a gente vai imaginar um Triskel, né, que é aquele formato que está em diversos lugares. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui. Tem uma bela tatuagem aqui no meu pulso. O Triskel, uma das representações dele é essa aqui, tá? Que é uma forma tríade, tríplice. E eu gosto muito do Triskel porque ele tem um movimento, principalmente essa forma, né, com que ele vem desenhado aqui no meu pulso e outras formas também, cria um movimento. Você vê que não é uma forma estática, do mesmo jeito que esse centro não é estático, ok? Pois bem, então com o centro estruturado, com esse reconhecimento desse centro, a gente vai partir agora para falar um pouquinho sobre o arquétipo da heroína. Afinal de contas, esse trabalho chama As 9 Deusas Interiores e a Jornada Mítica Feminina, né? Quem percorre essa jornada é justamente a heroína interior. Ela vai se aproximar muito dos arquétipos que a gente vai encontrar nos contos de fadas, na própria mitologia, e vai principalmente encontrar uma ressonância com aquilo que nos move, aquilo que vai realizando as coisas nas nossas vidas, tá? Então, claro, ela é baseada no trabalho do Joseph Campbell principalmente, mas tem, sim, muita similaridade com as heroínas dos contos de fadas. Por que eu estou dizendo isso? É claro que o Campbell realizou trabalhos onde a gente vai além de gênero, mas as características das heroínas dos contos de fadas, elas são um pouquinho diferentes, sim, dos heróis representados de forma masculina. Então tem uma coisa dessa heroína que eu não quero fazer muita confusão, mas a gente pode encontrar em algumas deusas primitivas, né? Na jornada da Inanna, na jornada da própria Deméter, né? Nos mistérios de Eleusis, né? da Deméter. Então a gente encontra um pouco de similaridade, que é justamente o quê? Eu tenho uma personalidade, eu tenho uma estrutura, só que a própria vida me leva para uma jornada onde eu vou encontrar uma grande transformação. Bom, a gente está falando de uma jornada também que pode identificar como uma jornada xamânica, né? Por quê? Nessa jornada a gente vai percorrer também para recolher os nossos pedaços de alma perdidos, né? Esquecidos. Então a heroína ela vai realizar tudo isso. A gente pode identificar a heroína com o ego também? De certa forma, sim. Justamente porque ela tem uma capacidade de quebrar o lugar comum, sair da zona de conforto, se jogar numa jornada ao desconhecido, passar por inúmeras transformações e aí vem um renascimento. Fazendo uma analogia também, que é o grande arquétipo que move o mundo ocidental, a gente pode lembrar do próprio Jesus Cristo, né? E que tem uma ligação direta com deuses e deusas primitivos e primitivas também, tá? Então, sobre a heroína eu acho que é isso. Muito bem. Aí a gente tem o papel da heroína, temos a estrutura do círculo, a gente vai visitar um pouquinho agora os templos, ok? Então, se eram 9 deusas, sobraram 6 deusas. Eu trabalho com duplas, né, com opostos complementares. Isso bastante inspirado no trabalho do Roger Ruger, claro, mas a minha relação entre as deusas é um pouquinho diferente. Então, a primeira coisa é que eu separo
as deusas entre deusas morais, moralizadas, e deusas marginais, né, ou imorais, ou chegando até a ser amorais. Eu não vou entrar tanto nesses detalhes, ok? Mas as deusas morais, ou seja, as deusas são aceitas pelo patriarcado, os arquétipos que são super reforçados por essa estrutura androcentrada, ou seja, centrada muito no macho da nossa espécie, né? Em que macho é uma outra história, isso a gente fala outro dia, né? Porque é uma coisa bem interessante, se a gente pegar uma vertente sociológica para falar sobre isso, é bem legal, tá? Mas basicamente os arquétipos que são reforçados pelo patriarcalismo ou pelo androcentrismo são a esposa, a mãe e depois da virada do século XX a gente vai ter a mulher trabalhadora, né? A que estuda, essa mulher que acaba entendendo bem esse mundo mecanizado, industrial em que a gente vive hoje, tá? Então a esposa é a deusa Hera, a mãe a deusa Deméter e essa mulher intelectual, de certa forma uma guerreira urbana, a gente pode chamar dessa forma, é a deusa Atena. Então essas três são as deusas moralizadas, ok? E a gente vai ver isso muito forte, dependendo da tribo com que a gente estiver falando, a gente vai encontrar muito mais esse arquétipo expressado do que as outras deusas, que são as deusas marginalizadas, né? Mais do que marginais, marginalizadas. E que são imorais. Quando eu falo que são imorais, é porque elas ferem uma moralidade imposta dentro dessa sociedade que a gente vive. Quem são as deusas? Então a gente vai ter a Perséfone como a deusa do mundo impalpável. Ela representa muito a sacerdotisa, ela representa a mulher ânima, a mulher que vê além do mundo concreto. A gente pode colocar, de certa forma, muito das mulheres e do arquétipo da própria espiritualista, né? Então, ela tem uma sensibilidade muito profunda, mas daqui a pouco eu falo melhor sobre ela. A outra deusa que a gente vai ter dentro dessa tríade marginalizada é justamente o arquétipo da mulher das matas, que é a Ártemis. Okay? Então, ela é uma mulher pagã. Quando a gente fala pagã, a gente está falando de pagos, né? Que em latim significa justamente campo, ou seja, o que não é urbanizado, o que não é civilizado. E aí é interessante, porque a Ártemis, mais do que ser uma deusa marginal e imoral, ela é amoral, porque ela não reconhece muito as regras desse mundo e dessa estrutura patriarcal, ok? E por fim, a gente vai ter o arquétipo da amante, da musa interior também, que é essa mulher que, de certa forma, sim, ela está dentro da estrutura patriarcal, né? A amante ou a capa da nova, né, como eu falo, essa mulher onde é muito explorado o corpo dela, né? E que corpo é esse, né? Esse corpo que é todo modificado dentro da ambição masculina, é a deusa Afrodite. Então é muito interessante, porque a Afrodite ela é bem paradoxal, tá? Ela vai fazer uma dupla com a deusa Hera, que é a esposa, mas ao mesmo tempo que ela é extremamente imoral, ela fere as estruturas dessa tradição, né? Da esposa, do casamento, do matrimônio, né? Para o patrimônio. Ela tá super dentro da estrutura. A gente vai ver a Afrodite o tempo todo, mais eu acho do que até Ártemis e Perséfone, ok? Então vamos lá, para organizar bem a nossa ideia aqui, a cabecinha. Vamos voltar. A gente vai ter o centro com a tríade, a heroína que vai percorrer os templos, e agora vamos falar um pouquinho desses opostos complementares. Então a gente vai ter Deméter, em oposição e complementariedade com Perséfone, a mãe e a filha, também a gente pode dizer dessa forma, ok? O alimento e o espírito, o corpo e o espírito. A gente vai ter Ártemis e Atena, a Atena vindo com esse mundo urbano, a mulher mental e a guerreira mental e intelectual também, urbana, e a Ártemis, que é a guerreira selvagem, que é a mulher natureza, que é a ativista, que está brigando pela sobrevivência da gente nesse planeta, da gente, todas as gentes. E por fim, a gente vai ter o outro oposto complementar, que é a esposa e a amante, no papel de Hera e Afrodite. Ok. A gente poderia dizer que
a gente se identifica muito com algumas. Eu acho que o nosso público aqui, quem está vendo essa aula, vai se identificar muito com quem? Com Perséfone, vai se identificar muito com a Ártemis, né? Ou seja, a sacerdotisa ou a xamã, porque a Ártemis é bem a xamã, a gente pode resumir a Ártemis nisso, Mas eu diria que a gente, o saudável é a gente não ficar apenas em um templo. A gente sim ter consciência dessa afinidade com esse tipo de mundo, com esse arquétipo, mas é muito interessante que a gente busque equilibrar os outros arquétipos. Por quê? Porque a gente pode desenvolver uma sombra quando a gente renega, né, uma determinada característica que na verdade a gente carrega. Se a gente está falando aqui desde o começo que há uma reverberação entre a cura de si, a cura da comunidade e a cura da terra, esses arquétipos da esposa, da mulher urbana e da própria mãe, né, elas estão aqui, fazem parte das nossas vidas. Então é legal que a gente olhe para isso também, né? E da mesma forma, se eu estivesse falando com outro público, eu ia fazer esse mesmo questionamento. Será que a gente não tem que olhar para essa mulher xamã, para essa sacerdotisa, para essa sensibilidade outra que a gente acaba não desenvolvendo? Para onde vão esses recursos, essas características? Então, a jornada da heroína, ela tem como objetivo justamente esse, a partir de um centro fortalecido, a gente poder entrar dentro desses templos e reconhecer com compaixão, com uma reflexão crítica, inclusive, para a gente desconstruir alguns conceitos que são bem vagos, bem superficiais e de senso comum, e ressignificar isso dentro de cada uma de nós. Muito bem, pessoal, então a gente vai falar agora sobre as características arquetípicas das deusas. A primeira deusa que a gente vai falar um pouquinho é sobre Deméter. Deméter tem o seu nome, o significado desse nome é mãe do grão, ok? E a gente vai falar um pouquinho das características dela. Na luz ou fortalecida, ela vai estar ligada àquelas características de nutrição, tá? Então, ela tem uma relação de liberdade com as crias dela. Essas crias podem ser crianças, filhos, adultos, filhos de forma geral, filhos e filhas, como também a própria criatividade dela. Então, ela vai nutrir as ideias dela, ela vai dar corpo para as ideias dela e não vai ter a mínima dúvida em entregar para o mundo essas ideias. Ela compartilha as crias e a criatividade dela com o mundo, tá? Ela também tem uma coisa interessante quando ela está fortalecida, que ela respeita o timing do outro. Porque a gente tem um problema dentro da nossa cultura paternalista, de que essas mulheres, mães, principalmente a gente vai encontrar isso nas gerações anteriores, elas, a partir do momento que elas são mães para o resto da vida. Então a gente vai ter essas mães que ficam nutrindo esses filhos, né, amamentando esses filhos às vezes com 35 anos, né, e etc. Então, isso, na verdade, quando a característica e quando o arquétipo da Deméter está fortalecido dentro de nós, ok? Ela vai ter uma relação de liberdade extrema, principalmente respeitando o timing, a forma com que os filhos fazem as coisas. Então, ela não vai ser muito controladora. Okay? Acho que não, ela não vai ser nada controladora, porque ela tem uma ciência também que ela, apesar de ser mãe, ela também tem uma individualidade própria, tá? Uma outra coisa importante, quando a gente está com a Deméter nutrida e equilibrada dentro de nós, é que ela respeita a ciclicidade. Então ela não tem problema com essa coisa de vida, morte e vida, sendo que quando ela está sombria e em desequilíbrio, ela realmente tem problema com essas perdas, com mudanças. Então, é interessante. Ela sendo uma deusa da agricultura, falando um pouquinho da mitologia, ela naturalmente vai entender a ciclicidade. Só que dentro de uma visão sombria, um acesso sombrio dessas características, ela vai querer uma coisa quase de uma monocultura, né? Uma coisa mais linear, o que a gente sabe que não é uma coisa saudável, tá? Eu fiz uma pequena analogia aí, mas eu acho que dá pra gente entender como isso reverbera nas nossas personalidades, ok? Bom, sobre aprendizado da Deméter, eu vou ler um pouquinho aqui pra vocês. Seu aprendizado está ligado ao desapego e deixar com que a vida flua.
a sombra desse arquétipo é mais comum em mulheres com filhos e que tentam parar a roda da vida, não deixando que seus filhos cresçam e se tornem indivíduos independentes. Ok? Então, o aprendizado é justamente isso, entender a ciclicidade, entender a vida, morte e vida, como diria Clarissa Pinkola-Estés, né? E ter essa noção de que os filhos sim, e as crias sim, são paridas, nutridas, e no momento certo, no tempo deles e delas, eles vão voar para a vida, ok? Então, eu acho que sobre Deméter, para hoje a gente vai falar sobre isso, ok? Bom, do outro lado, então a gente tinha Deméter como uma deusa moralizada, dentro daquilo que eu já falei para vocês. O oposto complementar, ou seja, o templo que está na frente do templo de Deméter, é justamente Perséfone, que é a filha. E eu vou falar um pouquinho das características dela aqui. Quando ela está na luz ou fortalecida, a gente vai ver que ela se protege através dos cortes necessários para que a vida continue. Ela é instintiva e intuitiva, espiritualizada e muito sensível. Ela procura encontrar o equilíbrio entre luz e sombra. Sabedoria através das mortes, transformações, desapegos, né? Essas mortes a gente pode traduzir como mudança. Ela é receptiva, imaginativa e sonhadora. Ela tem talentos psíquicos dominados e compreendidos. Então ela é extremamente intuitiva. Então é muito importante esse arquétipo dentro das nossas vidas, principalmente pra gente, que eu acho que a maioria que está vendo esta aula, assistindo esta aula, vive no mundo urbano. Então nutrir a Perséfone de forma harmônica é muito importante, porque a gente sabe que a gente tem uma guerra entre racionalidade e instinto. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso quando falar de Atena e Ártemis, tá? Mas, fazendo aquele oposto complementar, a gente já vê algumas coisas aqui interessantes relacionadas com Deméter. Ao mesmo tempo que a Deméter, quando ela está na sombra, ela não entende a ciclicidade, a Perséfone, que está na frente dela, que é a filha dela, ali também, né, sabe tudo sobre isso. Então, vamos lá. Não é complementar aquilo que eu estava dizendo? O que Perséfone tem para ensinar para Deméter, Deméter também tem para ensinar para Perséfone. Então, a Perséfone na sombra, ela fica muito introspectiva. Ela é uma mulher que às vezes se isola, que se acha estranha nesse mundo. Esse mundo palpável, concreto, do ir e vir, né? Principalmente nos mundos urbanos, para ela é muito violento, é muito agressivo. E a Deméter, com essa capacidade de sentir até mesmo o alimento, né, os alimentos das nossas vidas, ela vai dar corpo para essa Perséfone. Então, aí a gente já vê como é importante essas deusas dialogarem, ok? Falar um pouquinho mais sobre a sombra dela, a gente pode dizer que ela está quase fora do corpo o tempo todo. Então, como a gente lida com espiritualidade, a gente vai encontrar isso de vez em quando. Só para não deixar uma coisinha muito simplista aqui, vamos lembrar que todas as deusas se ajudam, tá? Não são somente essas duplas que vão ensinar uma coisa para outra. Então, para ajudar a sombra da Perséfone, eu já vou dar uma dica aqui, é legal a gente acessar o arquétipo da Ártemis também, porque a Ártemis sabe tudo de trazer para o corpo essa espiritualidade, não por acaso ela é a xamã. Bom? Uma outra coisa sobre Perséfone que eu acho interessante a gente falar, que vai estar muito presente nas mulheres contemporâneas e também as antigas, mas ainda hoje a gente vê isso, é que ela tem uma tendência a se envolver em relacionamentos abusivos. Então, isso está no próprio mito dela, ela tem um histórico de sequestro, de rapto no mito, e as mulheres Perséfone, elas podem carregar isso também, tá? A cura disso é o autoconhecimento. A cura disso também pode estar nos outros templos. Por isso que a heroína vai passando por cada um deles. Bom? Partindo para a nossa segunda dupla de oposto complementar, a gente vai ter a Atena, tá? Como a deusa moralizada, essa deusa urbana, né? Essa guerreira urbana. E depois a gente fala um pouquinho da Ártemis. As características dessa guerreira do nosso intelecto, dessa guerreira da nossa mente. Na luz, a gente vai ter
uma mente criativa e ágil, uma força interior, um masculino do feminino, não vamos confundir com gênero aqui, vai estar muito saudável. Então, uma mulher ativa, que vai atrás das coisas dela, que se interessa muito pelo conhecimento, que não tem medo de enfrentar o mundo dos homens, né? Ela realmente é uma guerreira e muito, muito importante dentro desse equilíbrio do feminino, né? Ela tem uma mente estratégica, e isso é sensacional. Que a gente, sim, quebrando alguns paradigmas a respeito do feminino e das mulheres, a gente se entenda também como seres com o intelecto fortalecido, o intelecto capaz, né? Não racionalizando tudo, mas principalmente entendendo através do intelecto também, honrando essa mente, né? Ela encontra soluções com facilidade, ela tem uma comunicação clara, ela tem amizades sólidas com os homens muitas vezes, ela não tem medo disso. Isso tudo eu tô falando na harmonia, ok? Quando ela tá fortalecida. Também ela aprecia ser amada também. Ela aprecia ser amada pelo que pensa e pelos seus ideais. Ela é muito ética e sábia, ok? Na sombra ou fragilizada. A mente das mulheres modernas desenvolveu uma espécie de Atena supranutrida. O que é essa Atena supranutrida? Ela vai fazer uma identificação desse masculino dela com o gênero masculino, e pior, o gênero masculino sombrio. Então ela vai cair em alguns paradigmas de senso comum a respeito do que é ser uma mulher ativa, uma trabalhadora, uma conhecedora, né, das diversas teorias do mundo e tudo mais. Então ela vai para a sombra desse intelecto e ela pode sim racionalizar. Isso vai trazer uma carga, um peso para ela, porque vai desequilibrar as outras questões, né? Então ela pode se tornar agressiva, fria, para a sombra desse intelecto, e ela pode sim racionalizar. Isso vai trazer uma carga, um peso para ela, porque vai desequilibrar as outras questões, né? Então, ela pode se tornar agressiva, fria, hiperintelectualizada, como eu já disse, e ter um isolamento emocional. Há um paradoxo interessante, porque as Atenas são as mulheres mais românticas, só que elas escondem isso do mundo. Então eu brinco que são as mulheres que veem os filmes da Meg Ryan, né? Que durante o dia elas são tratores, né? Elas vão pra cima e pá, reunião, e celular, e tecnologia e tudo mais, muitos compromissos. Só que chega à noite, chega no final de semana, elas vão para um outro lado, né? Desse romantismo também super platônico, idealizado. Então não concretiza muito as coisas. E principalmente esse anseio que muitas mulheres têm. Isso independente de opção, ok? Isso vai bem além do que é hétero, do que é homo, do que todos os tipos de relacionamentos. Ela tem um pouco de medo de ser feminina, porque ela identifica essa feminilidade, que é uma palavra que eu gosto muito de usar, mas agora já usei, as tais das armas femininas que algumas pessoas dizem. Ela tem medo daquilo porque ela identifica isso com o que é vulnerável, o que é frágil. Então ela pode se masculinizar nesse sentido, tá? O que mais? E ela trabalha demais para esconder a fragilidade emocional dela, tá? Então isso na sombra. Quem é que vai fazer aí o oposto complementar com a dona Atena? Justamente a Ártemis. Se a gente for pensar no mito de Ártemis, ela é uma deusa que, apesar de ser conhecida como filha de Zeus também, né, irmã de Apolo, filha de Leto, ela é uma divindade que, apesar de ser olímpica, não está no Olimpo. Ela está nas matas. Então, por isso que eu falo que ela é amoral. Ela está tão além dessa moralidade imposta pelo patriarcado. Eu vou falar patriarcado para a gente facilitar o entendimento, tá? Mas por essa via bem de Zeus, bem patriarcal, bem olímpica, vertical, né, falocrática, não se consegue isolar, ignorar Ártemis, mas também não se consegue colocar gaiola
nessa divindade e nem nesse arquétipo. Então a gente está falando aqui da alma selvagem feminina, tá? Aquilo que não, na verdade, a gente não tem controle sobre, tá? A gente pode ter domínio sobre. E quando eu falo a gente, é a gente que possui essa alma, ok? Vamos falar um pouquinho das características práticas e como que isso se expressa. Ela é independente, livre, tem autonomia, é muito focada, afinal de contas, Ártemis é arqueira, né? Lida bem com os seus ciclos e ciclicidade da vida. Então, é uma mulher que conhece muito o corpo dela, né? Os ciclos menstruais, as próprias fases da vida, como ela lida com a vida, quando ela lida com a morte. Porque a Ártemis também é bem essa deusa da vida, morte e vida. Ela é a caçadora e a protetora da caça. Então, ela busca o equilíbrio dessa mata selvagem, dessa floresta emocional que a gente carrega, tá? Ela tem uma estreita ligação com a própria natureza. Mesmo ela estando no mundo aqui urbano, no mundo das cidades, ela conhece as árvores, ela consegue ver a natureza no mundo cinza. E é extremamente crítica com a violência que essa natureza sofre, tá? Ela tem uma solidão saudável, então, diferente da Atena que está na sombra, ela não depende de relacionamentos para ficar feliz. Ela tem uma coisa bem livre, tá? Isso ela se aproxima um pouquinho da Afrodite saudável. Ativa e comprometida com ideais ecológicos. Então, toda essa mulherada que a gente vê envolvida com ativismo, bem-estar animal, também o pessoal que está muito ligado à alimentação natural, a gente vai ver que o arquétipo da Ártemis está presente. E também as mulheres praticantes de xamanismo. Então, um tamborzinho, né, um canto, uma ligação com a lua bem telúrica, né, é muito bem-vinda para as Ártemis. Eu falo sorrindo assim porque eu tenho uma estreita ligação com ela. Dos arquétipos todos, eu acho que é o que eu mais assim vibro, né? Bom, ela tem atitudes biosustentáveis, individualmente e coletivamente. Ela é criativa e ela usa a dança como cura, porque ela entende muito do corpo. É muito importante que a gente lembre disso, como a Ártemis é uma deusa do corpo, daquilo que é palpável, tá bom? Também, além da Deméter. Na sombra, normalmente não suporta compromissos, principalmente aqueles que tiram sua noção de liberdade. Controle através de uma busca excessiva de liberdade. Ela torna-se presa da própria liberdade. Então, esse é um paradoxo interessante para a gente refletir. Dificuldade em lidar com o próprio corpo, quando ela está na sombra, né? E como consequência com o mundo natural. Isola-se em seu mundo selvagem. Então, essa dificuldade de lidar com o corpo, ela acaba não cuidando do corpo. Como eu falei, tem muito do paradoxo nessa sombra. Como que ela pode entender tanto do corpo e não cuidar desse corpo? E não cuidar desse corpo tem a ver com saúde, tá? A noção de vaidade e de estética da Ártemis é bem diferente do que a gente está acostumado a ver no mundo do senso comum. Pois bem, e aí a gente parte para a última dupla, tá? Vamos começar pela deusa moralizada, que é a Hera, e nós vamos falar sobre as características dela. Quando ela está na luz e fortalecida. Bom, dentro desse trabalho, a Hera é a rainha, ela é a soberana, então ela tem muito de todas as deusas, ok? Vamos falar um pouquinho dela então, quando ela está harmônica. Representa a mulher plena e capaz de assimilar todas as suas facetas, todas as deusas. Equilibrada nos relacionamentos, todos, não só com o marido e namorado, esse tipo de coisa, não. Todo mundo ela tem um equilíbrio legal, ela respeita o outro. Interdependente, isso é muito importante. Essa coisa da interdependência é importante para todos os templos, tá? É um conceito muito importante que vai quebrar o quê? A codependência. Eu não dependo do outro, mas eu interajo com o outro. Isso é extremamente xamânico, isso é extremamente orgânico, extremamente natural. Vamos imaginar um jardim bem saudável, uma floresta sadia. Ali existe a interdependência. Tá? E aí dentro da gente a gente pode lidar com isso também, ok? Nutrir isso. Compartilha poder. Isso é outra coisa muito interessante. Como a Hera nutrida, ela
quebra muito dos paradigmas de uma lógica vertical, falocrática, machista, porque é o do igual para igual. Aí, voltando um pouquinho para o começo da aula, a gente vai reparar como, quando a gente chega na era nutrida, a gente vai estar falando daquele eros gamos, daquele casamento sagrado, daquela integralidade, né, entre feminino e masculino. Então, a era, na verdade, sadia, ela é um arquétipo, na minha opinião, dentro da minha perspectiva, que ela vai chegar nas mulheres na maturidade, né? Depois de ter percorrido muitos caminhos dentro de si, fora de si, né? A gente pode ser essa princesa, né? Que é um arquétipo tão fortalecido dentro da nossa cultura, fortalecido e sombrio, né? Fortalecido que eu digo massificado. Quando essa mulher trilha um caminho de autoconhecimento, ela não vai ser uma princesa eternamente. Ela não precisa de um príncipe para se tornar rainha. Ela vai conseguir ela mesma, independente de ter parceiros, se relacionar, se está casada ou não, ela vai construir, ali parafraseando a Santa Teresa d'Ávila, que eu adoro, ela vai construir o castelo interior dela, tá? Então é muito importante esse arquétipo ser olhado de outra forma, a gente parar de ter medo da era, e eu vou falar por que a gente tem medo dela daqui a pouquinho, tá? Então, só para fechar, focada, líder, e é o arquétipo da soberania. Acho que um sinônimo para a era é soberania. Bom, vamos lá agora falar do grande problema, que é a sombra da era, que, se a gente observar o mundo, o eixo do patriarcado é essa deusa, ou esse arquétipo. É o arquétipo da esposa. Então a gente vai ver que através do matrimônio a gente preserva patrimônio, não é? Então, a própria constituição da família nuclear, a forma com que as esposas trabalham por esse marido, né? Então, a gente pode olhar para a política, na maioria das vezes a gente vai ter um homem ali numa posição de poder e normalmente tem uma primeira dama. Esse conceito já é um problema na minha cabeça, mas tudo bem, vamos lidar com isso. Mas é a grande mulher atrás de um grande homem, né? Para pensar. Para mim, só isso já está na sombra. Então, vamos falar um pouquinho da era agora na sombra. Então, a gente estava falando dela na luz, a rainha de si mesma, a soberania, ok. E se ela estiver desequilibrada, como é que ela vai se manifestar? Vamos ler um pouquinho aqui. Sua sombra, quando ela está fragilizada, é o controle e a projeção no parceiro, controlando-o para sentir sua autorrealização. Se isso acontece, com o tempo ela se torna amarga. Porque imagina, né? Ela fica uma rainha que fica nos bastidores o tempo todo. É claro que vai haver uma sombra aí sendo nutrida, né? Ou desnutrida. Ela vai se expressar de forma codependente. Então, quer ver? Eu vou dar um exemplo super prático. Então, você está lá na sua casa e você recebe um convite de casamento. E vem senhor José da Silva e senhora. Cadê o nome dessa mulher? Quem é a senhora? É senhora mesmo? Né? Então, aí a gente vai identificar essa codependência, essa mulher na sombra, essa mulher atrás desse homem. E tá no nosso dia a dia, gente. Ainda hoje, os convites de casamento são enviados dessa forma, né? Muitos deles. Quanto mais tradicional, que é uma palavra muito importante quando a gente fala de era, mais a gente vai ver essas coisas acontecendo, ok? Aprisionada pelas tradições, como eu já estava dizendo, não tem individualidade, se dilui no casamento, marido ou família. Então ela vai falar dela, ela não consegue. Ela fala da casa, ela fala dos filhos que foram para a melhor universidade, ela fala das conquistas do marido, mas ela mesmo, ou ela mesma, não existe. E ela não tem consciência dela. Então ela tem uma identificação muito profunda com a própria família e a própria tradição. Ela vai diferir da Deméter, tá? Porque a Deméter tem uma preocupação, quando ela está na sombra, excessiva com os filhos. Tanto é que o marido não é bem o marido, é o pai do filho dela, tá? No caso da Hera é o contrário. É o marido e tem os filhos, tá bom? Ela se orgulha muito disso. Por que ela fica nos bastidores? Porque ela tem medo de provar quem ela é. Ela sofre por perfeccionismo.
Então é muito mais fácil eu projetar o que eu quero em outra pessoa, inclusive para poder fazer crítica depois, do que me colocar ali na ribalta, me colocar na caminhada para dizer quem eu sou na vida, né? A gente sabe que os divórcios, que são super comuns hoje, também estão contribuindo, que é uma coisa engraçada de se dizer, né? Que os divórcios estão contribuindo para a gente entender de outra forma esses relacionamentos, esses casamentos e até, no caso da Hera, a si própria. E tem uma coisa assim que é muito trágica, na verdade, porque a Hera, ela sabe da infelicidade dela, mas ela tá tão aprisionada nessa gaiola de ouro, como eu gosto de falar, né? Gosto, infelizmente, de falar, que mesmo tendo essa consciência, ela ainda opta pela estabilidade, pela pseudo-estabilidade que ela sente dentro desse casamento, mesmo que seja infeliz. Inclusive tendo que lidar com a próxima deusa que a gente vai falar, que é a Afrodite. Bom, vamos lá. Então a gente tem a Afrodite agora como a musa dentro desse trabalho. Se eu estou falando dela na luz e fortalecida, ok? A gente também tem ela como a amante. A amante não no sentido imoral da coisa, mas sim essa parte de seduzir no bom sentido, né? Porque existe isso, né? Longe de uma manipulação, mas essas características que todos e todas nós carregamos de atrair o outro, não só para relacionamentos, mas para um diálogo, para uma amizade, para compartilhar. Então a Afrodite tem muito disso, tá? Vou ler um pouquinho sobre as características, aí eu vou falando mais coisinhas aí, colocando mais detalhes. Na luz, livre, autoestima alta, ela é autêntica, ou seja, ela não liga para o que dizem dela, ela se acha, ela está muito bem dentro dela, tá? E fora dela também. Ela é criativa, confiante, corajosa emocionalmente, ou seja, ela, ao contrário da Atena, ela não idealiza tanto, na luz, não idealiza tanto esses relacionamentos dela, então ela arrisca, e com isso ela aprende muito, né? Ela não tem medo de paixão, de se apaixonar pelas coisas, de forma livre. Ela tem uma sensualidade própria, sensualidade, vamos entender também, o próprio entendimento do corpo dela, da forma com que ela se comunica, e também ela está totalmente livre dos padrões vigentes. Então, se a gente tem na capa das revistas e nas propagandas e no cinema mulheres ali bem estereotipadas dentro de padrões determinados, a Afrodite, quando a gente tem essa Afrodite nutrida dentro da gente, você está livre daqueles modelos. No entanto, você ainda tem essa sensualidade e essa beleza própria. Acho que beleza é uma palavra bem forte para a gente falar sobre Afrodite, tá? Beleza com B maiúsculo mesmo, aquela beleza no entendimento filosófico, aquela beleza das musas mesmo, do que nos inspira, né? Então ela tem isso e ela transpira pelos poros quando ela está nutrida. Ela nutre um amor incondicional. Então a Afrodite também tem essa face, e a gente pode falar dela até um pouco como esse arquétipo venusiano, que a gente vai encontrar até na própria Nossa Senhora, na própria Maria, né? Então ela tem uma compaixão, ela tem uma humildade, ela tem um desapego, ao contrário da tradição da Hera, ela consegue entender as pessoas como elas são, porque ela é autêntica também, né? Então, sobre a Afrodite na luz, acho que por enquanto tá bom pra gente falar sobre ela. Na sombra, quando ela tá fragilizada, tá desequilibrada. Agora senta que vem história, né? Porque eu acho assim, a Hera e a Afrodite são arquétipos muito complexos. Por mais que a gente tente falar algumas coisas aqui, elas possuem um eixo, ou elas estão num eixo da nossa estrutura social e até mesmo psíquica e espiritual também, que a gente tem que olhar com muito amor, a gente tem que olhar com uma visão muito abrangente, pra gente não cair nos estereótipos e a gente não condenar um lado ou outro, tá? Eu acho que até mais que as outras duplas. Agora eu tô aqui refletindo. Vamos lá, na sombra, Dona Afrodite. Busca um ideal irreal de beleza
de eterna juventude. Pronto, chegamos numa coisa que complica muito quando a gente fala a respeito de feminino, né? Que é a busca por esse ideal estético, que na verdade vai variar de tribo para tribo, ok? Então a gente pode falar assim das mulheres fruta, né, que estão aí na mídia. A gente pode falar das capas das revistas, que são mulheres irreais, que são photoshopadas, são mulheres construídas em computador, mas que quando a Afrodite, dentro das mulheres, dentro dos homens também, porque os homens também têm expectativas a respeito dessa mulher que está lá na capa da revista, né? Quando a gente não tem esse entendimento mais fortalecido a respeito de Afrodite, a gente cai naquela ilusão. Isso traz infelicidade, isso traz uma amargura e pior. A Afrodite é a deusa do aqui e agora. Ela sabe estar presente, né? Porque ela curte muito a vida, né? Ela é uma deusa da existência mesmo, da vida manifestada. Então, se a gente fica nessa expectativa de ser sempre alguma coisa melhor do que eu sou, eu nunca chego em mim. Então isso vai criar um problema muito grave, inclusive com a nossa criatividade. E cura é criatividade. Então a gente vai ficar engessado naquilo, né? Controle na sombra também, partindo para um outro tema agora, controle através do corpo físico. Então ela vai usar a sexualidade dela e dessa capacidade de sedução de uma forma manipulativa. Ela às vezes acha que está no comando, mas ela está escrava daquilo, né? Então o próprio mau entendimento a respeito de uma sexualidade mais livre, uma sexualidade que está atrelada a padrões também, a expectativas aí do mundo que a gente vive, vai aprisionar essa amante, né? Essa amante com A maiúsculo, que é a própria Afrodite, que conhece o corpo, conhece o que ela quer, ela sabe dizer sim e sabe dizer não também. Ela pode ficar aprisionada no dizer sim sempre. E aí ela vai ser tragada pelo mundo sombrio de Perséfone quando isso acontece. Lembra que eu falei dos relacionamentos abusivos? Então, vaidosa exageradamente. Eu acho que esse exageradamente a gente pode cortar. Porque a vaidade em si, se a gente for falar do que significa a palavra vaidade, gente, é vazio, é vão, aquilo que é vago, aquilo que não é. Então a vaidade, pra gente lembrar um pouquinho do que eu já acabei de falar, ela vai nos levar a essa sensação de não estar em si. Como é que você vai conhecer si mesmo se você nunca chega em você, né? Então, isso é um problema que pode ser acarretado por essa vaidade que está dentro do arquétipo da Afrodite, dentro dessa perspectiva que a gente está apresentando aqui. Cobiça o que pertence ao outro. A irmã da vaidade é a inveja. E o que é inveja? A gente pode falar no senso comum que é inveja, que é querer o que é do outro, mas a gente pode ir mais profundo, que é eu sou incapaz de ver dentro de mim. Eu não vejo dentro de mim. E aí eu projeto tudo. Isso pode causar um problema. Principalmente quando você é a musa. Quando você expressa, na verdade, ninguém é deusa nenhuma, vamos deixar isso claro. Quando a gente está expressando esse arquétipo. Então, essa cobiça é muito interessante, porque tudo que eu desejo é do outro. E quando eu consigo aquilo já não me alimenta mais. Então a gente tem um grande problema. Vocês percebem que a sombra da Afrodite está muito presente no dia a dia da gente, né? Entre homens e mulheres, no micro e no macro. Dentro das famílias, dentro dos congressos. Então a gente tem um probleminha aí que a gente precisa prestar atenção. Insegurança dissimulada. Então, tá tudo bem sempre, ela sempre tá alegrinha, ela sempre tá pulando, ela sempre tá rindo. Não sei, né? Será que essa felicidade eterna não é algo também que a gente precisa olhar de uma outra forma? Né? Não reconhecer dores, tá nessa sombra de Afrodite também. Né? Ela muita luz o tempo todo. E ela se cega pela própria luz. É uma luz artificial, né, vamos dizer. Sofre por paixões irreais, então isso também está ligado ao não ver a si mesma e tudo mais. Então ela vai projetar inclusive num modelo perfeito de romantismo eterno de relacionamento. Isso pode acontecer.
não escolhe os parceiros com sabedoria. Eu adoro essa frase, não vou falar mais nada e vocês vão refletir sobre isso. Futilidade e não considera as consequências de suas ações. Também para refletir, tá? Porque isso pode ser uma coisa boa se a gente não for pro controle, né? Se a gente for pro controle, essa coisa controladora, isso pode ser um grande problema, né? E essa inconsequência da Afrodite pode nos levar também para um aprendizado. Por isso que eu falei, deixa para refletir, tá? Então, para a gente fazer um resumo aqui, porque a gente falou de algumas das características, né? Vamos voltar a visualizar agora a roda das 9, com o centro, a tríade, esses 6 templos. E o que eu proponho aqui pra gente agora, pra gente acessar esses templos, acessar esse centro e sentir um pouquinho como estão essas deusas todas. Vamos tentar fazer isso de uma forma livre, não tão atrelado ao que foi dito, mas principalmente pelo que a gente sente e o que sentiu no momento que a gente ouviu algumas coisas e refletiu, né? Como é que tá essa roda das deusas, esses templos todos dentro de si, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou convidar cada uma de vocês para acessar o seu espaço sagrado, para a gente vivenciar de uma forma bem empírica, bem concreta, os templos das deusas e esse círculo de cura que a gente pode estabelecer ao ter contato com elas, tá? Então, ao som do tambor, a gente vai acessar o nosso espaço sagrado, com gratidão aos nossos aliados, aos nossos ancestrais, a Deus Pai, Deus a Mãe, a Criança Divina, com bastante paz, né? Sempre em paz. E a partir do centro desse espaço sagrado, que é a nossa fogueira interior, representada por Hestia, e também com Hécate, a anciã interior, e a nossa menina interior, que é Core, a gente vai dar uma olhadinha para esses templos. Então, de uma forma bem leve, sem expectativa, né? Num diálogo interior, deixando com que as coisas venham, vamos colocar a nossa heroína para conversar um pouquinho com cada uma dessas deusas a partir do centro. Tá? Quando o tambor acelerar, é porque está na hora da gente retornar para esse mundo concreto, ok? Então, também com tranquilidade, acelerou o tambor, a gente vai voltando aos pouquinhos e quando eu sinalizar, a gente abre os olhos para refletir um pouquinho. É isso.
Respira fundo, solta o ar devagar, mantenha a atenção na sua fogueira, honra cada divindade, cada deusa que você acessou, agradece, 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 honrando a sua ancestral, a sua anciã interior, honrando a sua menina interior, sentindo o seu fogo agora ainda mais brilhante. E cada uma das deusas, ao redor desse fogo, em seus templos. Sentindo a sua heroína, agora mais nutrida. E olhando para a fogueira, você respira fundo novamente. E sente a manifestação de um elixir, de uma medicina que você vai carregar dessa experiência. Você recolhe do fogo essa medicina e guarda no fundo do seu coração, pois ela vai retornar com você para esse mundo concreto. Respira fundo, solta o ar devagar. Mais uma vez. Respira, solta o ar devagar. Uma terceira e última vez, sentindo seus pés, suas mãos, engole a saliva, dá os movimentos para o seu corpo, os movimentos que ele pedir. E quando eu disser, seja bem-vinda, você abre seus olhos. Seja bem-vinda. Então, pessoal, eu quero agradecer bastante por essa oportunidade de fazer essa gravação, de compartilhar esse saber aí que me foi dado, que eu colhi nessa caminhada, que eu possa ter contribuído um pouquinho para a cura de vocês, porque cada uma que se cura também está ligada à nossa própria cura, né? Então, que todas as divindades citadas nos abençoem, que a gente, do nosso trabalho, da nossa heroína, a gente possa também ajudar na cura desses arquétipos, no equilíbrio de cada um deles, na manifestação concreta de cada um deles. E que, através desse maior equilíbrio, desse autoentendimento que a gente tem a respeito de nós, a gente possa ter um mundo mais equilibrado, realizar um grande casamento sagrado entre feminino e masculino, dentro da gente, nas nossas relações e na Terra também. Agradecer ao Samuel e agradecer a todos os meus ancestrais e todas as minhas ancestrais que compõem aquilo que eu sou hoje. Então, em paz, com paz e pela paz, que o nosso reencontro seja breve. Gratidão. Então, pessoal, quem quiser saber mais sobre esse trabalho, sobre o meu trabalho, pode acessar o femininoessencial.com.br, pode procurar a minha página no Facebook, patricia.fox.oficial, e eu quero saber muito o que vocês sentiram, o que vocês acharam desse trabalho, como foi a jornada. Então, quem quiser me enviar, fazer contato, tem esses canais do Facebook, tem o e-mail também, femininoessencial@gmail.com, e lembrando também que toda a nossa programação cultural está lá, inclusive o curso de condutoras de círculos de mulheres, que tem uma turma nova acontecendo agora, e quem tiver interessado é só escrever pra gente. Então, novamente, muita gratidão e eu espero o contato de vocês. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.